Hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Bom dia. Bom dia. Foi só para aquecer. Agora, bom dia. Bom dia. Ô, xarabadá, agora gostei. Esse aí foi um bom dia do fogo. De quem passou por uma experiência ontem, daquelas de arrebentar com o demônio e de levantar a gente com a vida nova no Espírito. Amém? Amém. E meus irmãos, quando eu recebi o convite do nosso irmão José Adilson, eu fiquei feliz demais, por dois motivos. De reencontrar, eu sabia que eu ia reencontrar pessoas, maravilhosas, que são vocês que eu já conheço, que eu já tive um contato, e de saber que eu ia vir aqui, nessa região abençoada, pregar para essa forania abençoada. E, gente, eu fico muito feliz por isso, porque nesse dia, nessa experiência de oração e nesse momento, o Senhor ele tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Ainda que o milagre que ele vai fazer aqui hoje na sua vida seja a conversão, ele quer fazer milagres e ele quer te curar, ele quer te libertar de coisas que você nem imagina que você tem. Ele quer te libertar daquelas coisas também que te oprimem, que machuca a sua alma, que machuca o seu corpo, que machuca a sua família e que machuca a sua vida matrimonial. Sabe por quê? Porque nós temos um Senhor que Ele é poderoso em tudo. Nós temos um Senhor que tem um nome poderoso, que tem um sangue poderoso e que como um amigo meu disse, Jesus, Ele tinha que ser Deus mesmo. Ele é o universal perfeito. É isso mesmo, eu ri também na hora que eu ouvi a primeira vez. Ele é o universal perfeito. E Ele quer hoje impactar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Basta você deixar. Amém? Amém. E o tema que nós vamos partilhar agora é o senhorio de Jesus. E, meus irmãos, eu sei que algumas pessoas aqui não me conhecem. Então, meu nome é Douglas, eu faço parte de um grupo de oração que se chama Rainha da Paz, que acontece toda segunda-feira, às 19 horas da noite, lá no bairro Morada Nova, em Itaúna. Hoje, para a honra e glória de Deus, eu estou juntamente com o Zé Maria, faço parte da equipe diocesana do Ministério de Pregação, junto com o Zé Adilson também, e coordeno hoje a Forania de Santana, o Ministério de Pregação da Forania de Santana. Está hoje comigo aqui, o meu irmão Bruno, a minha mãe Regina, estão aqui para interceder também, e o meu irmão Saulo, que depois vai estar junto comigo no momento de oração e vai estar pregando também o tema aí, amém? Amém. Que é da Forania lá também, coordenador do Ministério Jovem, da Diocese, ô xarabadá, hein? Meus irmãos, para partilharmos essa palavra hoje, eu convido você a abrir em Filipenses, carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Repetindo, carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Amém? Amém. Vamos lá, hein? Atenção para a santa palavra de Deus. Dedicai-vos mutualmente à estima que se deve a Cristo Jesus.
sendo ele de condição divina, não se prevaleceu em sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de... Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Espera aí, é para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para a santa palavra de Deus. Amém. Pois é, como eu disse, o tema é o senhorio de Jesus. E Jesus, e na verdade não só Jesus, mas Deus, ele já é reconhecido como Senhor desde o Antigo Testamento. Eu falo ainda mais. Antes da criação do mundo, Deus já era reconhecido como Senhor a ponto de São Miguel, gente. Esse filho é São Miguel? Pois é. De São Miguel falar assim, numa batalha contra o demônio, contra o Lúcifer, e falar: quem como Deus? Não existe ninguém como Deus, não existe nada como Deus. Né? Por isso que chama São Miguel. Miguel significa quem como Deus. Mas desde o Antigo Testamento, o povo já chamava Deus de Senhor. Por quê? Quando nós pegamos a palavra de Deus, lá em Êxodo, lá no capítulo 3, versículo 14, Moisés pergunta para Deus, quando ele aparece na sarça: como é que eu vou falar para o povo o seu nome? Quem é o Senhor? Ele vira e fala assim: eu sou que sou, que significa Iavé. Quando nós vemos na Bíblia Iavé ou Javé, significa eu sou. E aí o que acontece? O povo de Israel, o povo hebreu e o povo de Deus, eles temiam tanto a Deus, o temor deles era tão grande, que eles não queriam falar o santo nome de Deus em vão, até mesmo por causa da lei, por causa do mandamento. Mas mesmo antes disso, eles evitavam de falar o nome de Deus. E aí, a partir daí, começaram a chamar a Deus de Senhor. Eles não chamavam Deus pelo nome Iavé, eu sou. Eles chamavam ele de Senhor. A ponto de no Salmo 110, no versículo 1, nós já vemos assim: o Senhor diz ao meu Senhor. Porque isso já é uma primeira referência que Deus era chamada de Senhor no Antigo Testamento. E era tão importante o nome de Deus, gente, que eles, para escrever o nome de Deus na Sagrada Escritura, usavam uma pena especial, com uma tinta especial para escrever o nome Iavé na Bíblia. No caso, né, no rolo, né, no livro que eles escreveram. Não existia a Bíblia ainda. Mas o que acontece, meus irmãos? Tamanho era o respeito deles pelo Senhor. Mas isso foi de propósito. Deus colocou isso no coração deles para que eles já reconhecessem que Ele é o Senhor, que não existia outro Senhor além dele. Tanto é que lá em Êxodo 20, ele mesmo fala, né? Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Não terás outro Deus além de mim. A palavra de Deus diz lá em Isaías 45:5: eu sou o Senhor sem rival. Porque não existe outro Senhor igual a Ele. Não existe ninguém como Deus. Ele é sem rival. Não existe ninguém como Ele. Por isso Ele é o Senhor. E no Novo Testamento não é diferente. Os cristãos, nós cristãos hoje, mas desde o princípio,
eles já chamavam Jesus, o Filho de Deus, de Senhor. O Filho de Deus e Deus também. Porque não foi eu e nem você, mas foi o próprio Pai, o próprio Deus que o exaltou soberana. Não é isso que está escrito em Filipenses 2? Aqui onde nós lemos. E soberano significa dominador. Se Deus não tem rival e Jesus é Senhor, soberano, dominador, isso é um sinal que qualquer um que fala que Jesus era só Filho de Deus e não era Deus, além de estar mentindo, não conhece as Sagradas Escrituras. Se conhece a Sagrada Escritura, não conhece português, porque a palavra soberano significa dominador. Amém? Então Jesus é Deus. Eles já chamavam Jesus Deus Filho de Senhor. Tanto é que nós lemos agora aqui, né, o que a palavra falou, né? E o exaltou soberanamente e ortogou o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e no inferno, e para que toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o... Pronto. Amém? E o porquê que é importante falar desse nome de Jesus? Por que esse nome é poderoso? Porque, meus irmãos, o nome de Jesus é o único nome que tem o mesmo poder da pessoa. Porque se só fala o nome Douglas e eu não estou lá, eu não posso fazer nada. Mas o nome de Jesus tem o mesmo poder que Jesus. É o único nome que tem nele contido o poder da pessoa. Amém? Amém. Tanto é que quando nós invocamos esse nome com autoridade, quando nós invocamos esse nome com certeza, com fé, nós invocamos a paixão, a encarnação, morte e ressurreição de Jesus. Por isso que é tão poderoso, porque tanto a encarnação, quanto a morte, quanto a ressurreição de Jesus é algo poderoso na nossa vida. Nós alcançamos os benefícios da encarnação, morte e ressurreição de Jesus quando nós invocamos com fé o nome do Senhor Jesus. Amém? E meus irmãos, o interessante é que quando nós invocamos, é por esse nome poderoso, tão poderoso, que é por ele que nós somos batizados, é por esse nome que nós somos remidos dos nossos pecados, e é por esse nome que nós recebemos salvação. Você conhece outro nome? Já lhe foi dado outro nome, a não ser o nome de Jesus, que nós podemos alcançar a salvação? Pois é, porque nós somos salvos por Jesus. A ponto de Paulo dizer, lá em Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será... será salvo. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Adianta somente clamar o nome do Senhor para ser salvo? Minha mãe e meu irmão estão aí, né? Eu tenho uma irmã que é protestante. Ela é de uma igreja que separou da Renovação e dá problema. Essa igreja dá problema para a Renovação até hoje. A Renovação paga o papo lá em Itaú por causa dessa igreja até hoje. E para honra e glória do Senhor, ela foi para essa igreja. O pai do meu cunhado é de lá, ele foi para lá, e os dois estão caminhando lá, para a honra e glória do Senhor. E o que acontece? Um dia, né, meu cunhado vivia debatendo comigo, que treina uma briga danada, né, não podia encostar. E isso tem muitos anos já. E um dia, reunido lá em casa, aí eu falei assim, nós juntou para fazer um momento de oração, falei assim, pode começar, Hernando. Não, pode começar você. E eu comecei a oração. E sem perceber, eu comecei a oração assim, Senhor Jesus. E orei. Acabou o momento de oração e tudo. E fui lá para fora. Ele chegou para mim e falou assim, Douglas, nunca mais eu debato com esse assunto de religião e debater assunto de Bíblia com você. Por quê? Minha preocupação com você era a sua salvação. Só que você já é um cara que está salvo. Ele falou, como é que você começou a oração lá dentro? Eu não sei, eu nem lembrava mais. E você começou falando assim, ó Senhor Jesus. E ele falou comigo assim, a palavra de Deus fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Na época eu não sabia nada de hebraico, então tá bom, né? Larguei para lá. Porque para eles basta muitas vezes invocar o nome de Jesus.
Tanto é que a oração deles, muitas vezes, eles nem oram direito. Eu já prestei atenção, você está orando, eles ficam assim, amém, Senhor Jesus. Não é para rir não, gente. Respeito a ele. Ó Senhor Jesus. Entendeu? É mais ou menos assim a oração deles. Invocando o nome de Jesus o tempo todo. É uma coisa até bonita. Mas, meus irmãos, a salvação não depende só de invocar o nome de Jesus e de falar que Jesus é o Senhor. Porque a palavra de Deus nos ensina lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 21, que nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Resumindo, quem faz a vontade de Deus é aquele que receberá a salvação, é aquele que realmente tem Jesus como Senhor, é aquele que faz a vontade de Jesus. E por que e como eu disse, ninguém pode tirar esse mérito, ou ninguém pode tirar esse título de Jesus, porque quem que exaltou Jesus soberanamente? O próprio Deus, o próprio Pai. Então, gente, se o Pai que o exaltou como Senhor, ninguém pode tirar esse título de Jesus. Ninguém. Você sabe o que significa a palavra Senhor? A palavra Senhor, a primeira vez que ela foi escrita na Bíblia, vamos falar assim, ela foi escrita, aliás, eu não vou para o ponto Senhor não. Eu estou falando aqui de fazer a vontade do Pai, em primeiro lugar. Jesus já é Senhor, ninguém tira o título dele, esse título dele, amém? Mas para nós termos Jesus como Senhor, nós temos que nos submeter a Ele como escravos. Após ter gente agora que rupiou escravo, falar escravo no Brasil, de ser escravo, gente, parece que é a mesma coisa de dar um tiro no pé. Porque as pessoas já lembram quanto tempo que levou o Brasil para ser abolido da escravatura, né? Ainda mais os jovens aí, né, que estão estudando ainda. Está fresquinha a história na escola aí para vocês. Mas, meus irmãos, um dia eu estava lá fazendo a pregação e eu estava falando sobre Nossa Senhora. E eu falei sobre a santa escravidão de amor. Quando eu falei que eu era escravo de Maria, quando estava acabando a pregação, a professora de português, no meio aí vai me para, professor, eu queria perguntar uma coisa. Eu, glória a Deus. Eu sou professora de português, não sei o que, ela fez toda uma apresentação, né? Ainda bem que ela falou isso, que eu peguei ela. Aí ela falou assim, escravo é meio pesado, né? Não falar que você é escravo. Eu falei, se a senhora é professora de português? É. O que significa escravo no dicionário? Aí eu peguei ela, não peguei? Meu irmão, sabe o que significa a palavra escravo? Presta atenção. Aquele que submete à vontade do Senhor. Definido como propriedade dele. Dependente dele. Quem não se consegue livrar da influência do Senhor. Pessoa muito leal e dedicada. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui quer se submeter à vontade do Senhor? Levanta a mão. Quem aqui quer ser propriedade do Senhor? Levanta a mão. Quem aqui quer depender em tudo do Senhor? Levanta a mão. Se quiser continuar com a mão levantada, pode. Quem não consegue livrar da influência do Senhor aqui, levanta a mão. Quem aqui é fiel, busca ser fiel, leal e dedicado ao Senhor? Então eu quero te perguntar, você procede ou não como escravo do Senhor? Aleluia. Aleluia. Então, é ruim ser escravo do Senhor? Tem gente que é escravo do demônio, tem gente que submete a tudo ao demônio, tem gente que peca o tempo todo, que desobedece a Deus o tempo todo e obedece ao inimigo, e por aí vai. Então, meus irmãos, para nós termos Deus como Senhor, nós temos que nos submeter a Ele como escravo. E aí eu quero fazer uma pergunta. Será que, você vai se perguntar, será que eu tenho me submetido em tudo ao Senhor? Será que eu tenho obedecido os seus mandamentos? Ou seja, as suas ordens, aquilo que Ele manda? Porque se Ele é o nosso dono, nós temos que obedecer Ele em tudo. Porque o escravo, ele não desobedeceu ao Senhor.
Um escravo, um bom escravo, ele não desobedece o Senhor. Naquela época, por medo. Nós não, nós por amor ao Senhor. Será, meus irmãos, que nós temos feito aquilo que o Senhor mandou? Por exemplo, quando nós pegamos 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, lá tem uma ordem. Sede santos, porque eu sou. Será que nós temos sido santos? Porque ser santo, meu irmão, olha aqui para mim. Ser santo não é não pecar. Ser santo é buscar. Buscar viver uma vida longe do pecado. Porque eu não vou falar que é impossível não pecar, não. É possível nunca pecar. Mas, meus irmãos, será que nós temos lutado contra o pecado? A palavra de Deus diz lá em Hebreus 12, 14. Lá fala assim: buscai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém vê a Deus. Sabe o que é buscar a santidade? Buscar a santidade é o mesmo que está escrito em Hebreus 12, 4. Acaso não lutasses até o sangue na luta contra o pecado? Meus irmãos, aqui tem, jovens. Será que você tem lutado contra aquela pornografia que o seu amigo vem te mostrar na escola, ou o seu colega de trabalho, você que já não é tão jovem assim mais, que vem no celular te mostrar? Será que você tem corrido dele? Daquelas conversas frívolas, falando de putaria mesmo, falar a palavra clara, porque aqui, os jovens sabem o que é isso. Será que quando nós chegamos no grupo de oração e nós ouvimos uma pregação que fala contra a pornografia, nós temos ido lá e rasgado aquele pôster, pornográfico que está lá? Quantas coisas nós temos que evitar? Será que quando nós homens nos pegamos olhando para uma mulher bonita, nós lembramos que nós estamos pecando e viramos o olho? Como o Padre Léo disse, pode olhar, mas olha rápido. Tem que olhar rápido para não pecar. Porque se você continuar olhando, você vai pecar. O Padre Léo falava isso, né? Sabe que tem dado uma olhada de pressa assim, virada a cara? Isso aí, gente, é a busca. Porque assim nós vamos nos aperfeiçoando contra o pecado. Será que nós temos buscado essa santidade? Mas aí, muitos falam comigo assim, principalmente os jovens, Mas Douglas, se eu não for livre, eu não vou ser feliz. Você quer ser livre? Você quer aproveitar a vida, aproveitar o mundo? Então eu vou te contar uma novidade. O próprio Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 26, ele fala assim: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Adianta? Adianta nós termos essa liberdade que nos escraviza ao inferno e perder a nossa alma, a nossa vida espiritual? E aí você fala comigo assim: mas Douglas, eu sou fraco. Pecado é vitamina? Para quem é fraco? Não, pecado não é vitamina, não. Mas como se diz? Você sabe o que dá força contra o pecado? O Espírito Santo, a busca do Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz, gente, dispersa não. Lá em Atos 1,8 fala assim: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Amém? E tem gente que ainda fala assim: mas o demônio me tenta. Põe a culpa no coitado, porque ele é um coitado, vocês sabem, ele é derrotado. Coitado é só o demônio. Coitado significa derrotado, tá? Então, põe a culpa no coitado do demônio. Examina. E, gente, fala assim: o inimigo me tenta, e é verdade. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, fala assim, que o nosso adversário, o demônio, está ao nosso derredor como um leão que ruge, pronto a quem? Devorar. Mas a palavra também diz assim: resisti-lhe firmemente na fé. A palavra de Deus nos ensina lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, resisti ao demônio e ele fugirá de vós. Quer mais?
1 São João, capítulo 4, versos 4. Maior é o Espírito que está em vós do que o Espírito que está no mundo. E eu quero te contar uma coisa, meu irmão. Se nós temos desobedecido ao Senhor e errado, a culpa não é só do demônio. Porque São João da Cruz diz que nós temos 3 inimigos terríveis da alma. Que é o mundo, a carne e o demônio. Tanto é que o demônio fica em terceiro lugar. E nós, muitas vezes, nós não temos seguido só aquilo que o demônio tem nos tentado. Nós temos seguido as tendências do mundo, as modas que o mundo prega. Nós temos vivido aquilo que o mundo quer. E sabe o que eu aprendi na palavra de Deus, lá na carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 4? Opa, mentira. Não é versículo 4, não. Versículo 4 está escrito outra coisa. Lá em Tiago, eu vou colar. É versículo 4 mesmo, gente. Então estava certo. Versículo 4, olha, você vê, eu decorei o negócio, achei que eu estava errado. É porque é tanta passagem na cabeça da gente. Lá fala assim, lá fala desse jeito: acaso não sabeis que se tornando amigo do mundo, tornastes inimigos de Deus? Quando nós nos tornamos amigos daquilo que o mundo prega, das realidades que o mundo prega, nós nos tornamos inimigos do Senhor. Aí não tem como o Senhor ser o nosso Senhor. E meus irmãos, sabe por que nós nos viramos tanto para as tendências mundanas? Porque nós acostumamos nos conformar com esse mundo. É aquilo que São Paulo falava lá em Romanos 12, no versículo 1, que ele falava assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. Sabe por o que tem nos conformado com o mundo? Uma coisa que tem nos feito conformar com o mundo: aquelas novelas satânicas da Rede Globo. Eu desço o pau mesmo. Porque só prega o quê? Homossexualismo, que eu não estou falando mal de homossexuais, presta atenção. Mas é o que seus filhos estão vendo. Prega sexo antes do casamento, um namoro liberal, e aí nossos filhos se engravidando antes da hora, moças crescendo com a cabeça totalmente perturbada por causa que começou uma vida de uma afetividade já desregrada. Prega adultério, prega que o casamento é uma brincadeira, que você casa hoje, mas se você quiser separar amanhã, beleza. Tem nada a ver não, você vai ser feliz pro resto da vida, sai capeta. É isso que elas pregam, gente. E aí nós vamos aprendendo isso e nos conformando com o mundo. A internet, não é pecado entrar na internet não, mas cuidado com o que nós estamos vendo na internet, com as informações que os seus filhos veem na internet, que os seus irmãos, vocês que estão aqui jovens, presta atenção que o seu irmão mais novo está vendo na internet, fica de olho. Aí é bom você, dependendo do que ele estiver vendo, instrui ele. Se não der certo, vai lá e fala com sua mãe, porque ele pode continuar vendo aquelas coisas que ele está vendo lá errada não, que está atrapalhando a vida dele não. Eu costumo falar assim: se a internet é boa, tá, gente? Mas se ela te fizer pecar, joga o computador na piscina. A melhor coisa que você faz. Melhor ir para o céu sem computador do que ir para o inferno com 10 computadores dentro de casa. Amém? Amém? E aí, meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta então a partir disso. Quem que é o Senhor da sua vida? Não precisa responder não. Quem tem sido o Senhor da sua vida? E agora sim, sabe por quê? A palavra Senhor, ela, quando nós pegamos ela lá no grego, ela significa Kyrios. Quando ela é passada para o hebraico, ela é falada Adonai. E sabe o que significa Adonai? Se nós traduzimos ele direto para o português, significa dono absoluto. Dono? Então repete de novo. O que significa Adonai? Dono absoluto. Então eu quero fazer uma pergunta. Será que Jesus, ele realmente tem sido o Senhor da nossa vida? Ele tem sido dono absoluto da nossa vida? Ou será que nós temos deixado Jesus ser dono só da metade? Não, Jesus, até aqui o Senhor é dono, daqui para lá o Senhor não é não. Será que nós temos sido cristãos raimundos? Né? Todo mundo já sabe dessa, né?
Um pé na igreja e outro no mundo? Será? Porque, meus irmãos, veja bem, a palavra de Deus é clara. Quando lá em Apocalipse 3, versículo 15, ela fala assim: conheça as suas obras, não sois quentes e nem frio, mas porque sois mornos, vou vomitar. Porque o Senhor, Ele não quer ter você pela metade. Veja bem, Jesus, o nosso Senhor, Ele não deu a sua vida na cruz para nos salvar pela metade, não. Gente, a morte de Jesus foi tão por inteiro que foi necessário que um soldado enfiasse uma lança do lado de Jesus e de lá jogou água aí. Sabe por que aconteceu isso? Porque água significa vida, amém? E o sangue também significa vida. E quando jorrou as últimas gotas de água e sangue do corpo de Jesus, significa que Ele deu toda a sua vida por mim e por você. Ele só... Sabe por que Jesus deu a vida dele por mim e por você? Porque era o que Ele tinha mais precioso. Porque se Ele tivesse algo mais precioso, Ele teria dado. Tanto que o Senhor nos ama. E é justo, se Deus nos deu por inteiro, nós darmos só a metade para Jesus? Uns falam isso: Jesus me ama, então eu posso fazer tudo que eu quiser. Mentira, São João da Cruz ensina que amor se paga com amor. Não é justo, meus irmãos. Jesus, Ele não nos quer pela metade, porque Ele não se entregou pela metade, Ele se entregou por inteiro para nós. E aí eu te pergunto, Ele tem sido o único Senhor da nossa vida? Ou será que nós temos Jesus e o dinheiro por Senhor? Por Senhor. Nós temos abandonado a Deus por causa do dinheiro? Nós temos trocado a vida com Deus para ganhar dinheiro? Porque a palavra de Deus nos fala, lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Não podeis servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Lá fala isso. Outra pergunta. Quem está no comando da sua vida? Quando eu falo comando, eu gostaria de saber que tem alguém que trabalha aqui em máquinas, nessas máquinas trator, ou então máquina empilhadeira, alguma coisa assim? Levanta a mão, que trabalha. Você, irmão, ó. Lá tem os comandos na máquina, lá o irmão sabe. Existem os comandos. Os comandos é o que? As alavancas, os botões. É o que comanda a máquina. Ali chama comando. E aí o que acontece? O irmão, quando ele está na máquina, ele controla a máquina em tudo. A máquina obedece tudo que ele comanda que ela faça. Tudo que ele quer que a máquina faz, ela faz. Aonde ele quer levar a máquina, ele leva. Eu quero saber de você, será que Jesus está sendo assim na sua vida, como um comandante? Será que você tem obedecido os comandos de Jesus, ou você é uma máquina com falhas? Será que nós temos agido assim? Porque como que eu sei que Jesus está no comando, está no controle da minha vida? Vou dar um exemplo para você. Como é que eu vou saber? Será que eu busco somente a Deus? As coisas de Deus? Ou será que eu estou buscando o horóscopo, a astrologia, o esoterismo? Será que eu estou buscando cartomantes? Será que eu estou buscando adivinhações, feitiçaria, macumbaria, espiritismo? O que será que eu estou buscando? Será que eu estou me apoiando? Quando eu preciso de orar pelo meu filho está precisando de oração, eu oro por ele ou eu levo ele na bezendeira? O que será que eu tenho feito? Eu tenho seguido a Deus ou ao demônio? Quem tem sido o Senhor da minha vida? Quem tem estado no controle da minha vida? Porque, meus irmãos, alguém já deve conhecer essa história, mas eu achei pertinente contá-la. Existia uma mulher, que essa mulher era uma mulher de Deus, e um dia ela mudou para um lugar muito distante, e perto da casa dela, a mais ou menos 1 quilômetro, mais perto, era um centro, um terreiro de Umbanda, de Macumba, um centro de Macumba. E essa mulher começou a faltar as coisas para ela. E ela confiava muito no Senhor. Ela bateu o joelho no chão e falou assim: Senhor, eu sei que eu estou te honrando
E o Senhor é o Senhor da minha vida, eu sei que nada vai me faltar. Eu confio no Senhor, que o Senhor vai providenciar algo para eu comer. Beleza, ela foi e dormiu. Quando ela acordou de manhã, a gente batendo na porta dela. Quando ela abre o portão, o pessoal chegou lá e falou assim: eu trouxe umas cestas básicas para você. Ela falou assim: não, pode entrar, pode colocar ali. E eles começam a colocar a cesta básica. Ela falou assim: muito obrigado, viu? Deus abençoe ela. Mas você não vai nem perguntar quem mandou, não? Ela virou para eles e falou assim: não, porque quando Deus está no comando, até o diabo obedece. Sabe por quê? Porque quem levou para ela a cesta básica foi o pessoal do centro de macumba, e eles iam falar com ela que foi o demônio que mandou. Mas quando Deus está no comando, até o diabo obedece, meus irmãos. Eu sei tanto disso, que quando nós temos Jesus como Senhor da nossa vida, a pessoa, quando ela tem Jesus como Senhor da sua vida, até aquilo que é ruim se torna bom. Como assim, Douglas? Eu não estou falando mal, não, eu estou falando ruim. Quando nós passamos por provação, sabe o que nós falamos quando Jesus é o Senhor da nossa vida? Está escrito isso lá em Romanos 8, 28. Está escrito assim: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Eu vou te contar 2 fatos rápidos aqui que aconteceu comigo. Um dia, eu buscava minha mãe para ir para o nosso grupo de oração toda segunda-feira. Hoje, graças a Deus, ela e meu irmão estão caminhando com as próprias pernas. Estão servindo o grupo de oração lá no bairro deles. E eu buscava eles toda segunda-feira. E um dia eu busquei minha mãe, chegando em casa. No outro dia eu ia precisar de ir para a firma. Eu trabalhava em Divinópolis de carro, porque eu ia ter que sair mais cedo. E aí chega na hora que eu ia... Aí eu tive que sair mais cedo do grupo de oração, antes do momento de Maria, porque o coordenador do grupo pediu para me pregar na terça-feira em um grupo de oração. Então eu tinha só a noite para preparar. E eu falei: então eu vou sair mais cedo. Chamei minha mãe, chamei o Bruno, mas nós saímos. Na hora que eu pisei na embreagem, a embreagem do carro vai e rebenta. Eu olhei para minha mãe, ela é testemunha, e falei assim: mãe, Deus acabou de me dar um livramento. Ela: por quê? Eu ia viajar no carro amanhã para Divinópolis, alguma tragédia ia acontecer comigo. Por quê, Douglas? Porque a embreagem quebrou. Aí, gente, graças a Deus eu aprendi a dirigir sem embreagem, peguei, fui sem embreagem, levei o carro, a minha mãe lá na casa dela, voltei. O ruim foi só para estacionar, porque para dar ré é mais difícil. Aí eu fiquei meio com medo, para dar ré, e não tinha controle, não tinha nada, mas deu certinho, estacionei o carro na garagem, e eu sabia trocar o cabo da embreagem, só que eu fiquei com preguiça. Olha que eu nunca vi uma preguiça santa, essa foi santa, vocês vão ver por quê. Eu fiquei com preguiça de trocar e liguei pro mecânico. Ele falou: não, Douglas, só posso ir aí sexta-feira. Eu: amém, tá de boa. Beleza, sexta-feira eu te espero aqui. E aí ele chegou sexta-feira, trouxe o cabo da embreagem, entrou lá debaixo do carro. De repente só ouço um palavrão do tamanho que eu vou falar com vocês. Não tenho coragem nem de pensar no palavrão que ele falou. Eu falei: que é isso, senhor? Você tá doido? Eu falei: calma, senhor. O cara trouxe o carro da embreagem errada para mim. Eu falei: senhor, irmão, calma, senhor. Louvado seja Deus, Deus sabe de tudo. Ele falou assim: não, então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar meu carro aqui e vou levar o seu. Amanhã você vai no meu carro, que eu volto, que aí você volta no seu. 10h30 da manhã me ligou para vir cá buscar o carro. Beleza. Cheguei lá e falou assim: oi, falar com você, você tinha razão, Deus sabe de tudo. Eu: por quê? Você estava ouvindo um barulho estranho no seu carro? Eu falei assim: tava, um monte, porque carro velho, é cheio de barulho estranho. Ele virou para mim: não, mas você não ouviu um barulho especial, não? Eu falei assim: todos os barulhos são especiais, meu carro é especial, cara. Ele: não, para de ir, mas sério mesmo. Eu falei: não, tá ouvindo nada diferente não. Ele falou: pois é, na hora que eu fui, eu ouvi um barulho estranho, e isso me levou a dar uma olhada no seu carro. Quando eu olhei, a sua bomba d'água é presa por 4 parafusos. Ela estava presa por um parafuso IBAMA. Meus irmãos, você imagina se eu não tivesse tido preguiça, se eu tivesse murmurado e tivesse ido para Divinópolis nesse carro, que eu não ando devagar, sinto muito. Não ando correndo demais não, mas eu ando de um jeito bom, que eu vou chegar no horário bom e não atrapalho ninguém na estrada. Gente, poderia cair minha bomba d'água, o mínimo que poderia acontecer é a água vazar e o meu motor travar, não é, mecânico? É ou não é? Verdade? Meu motor ia travar e fundir, eu ia gastar um dinheirão no meu carro. O mínimo. Mas você sabia que eu podia assustar,
perder o controle do carro, dependendo se o meu motor travasse no meio da estrada, podia vir um caminhão e me matar. Naquele dia, eu vi que tudo concorre com o bem do sistema a Deus, e eu profetizei isso, falei com a minha mãe, que Deus tinha me dado um livramento, porque Jesus é meu Senhor, e eu vi a vitória no momento de tribulação. Um outro dia, né, aí nesse caso já não foi provação não, eu ia pregar lá no grupo de oração, lá onde que a Jussara serve. Cadê a Jussara? Lá. E aí, acho que você nem sabe, ficou sabendo disso, pô. Eu fui com o irmão que me levou, você lembra? Eu fui e falei que, seu irmão, nós vai no seu carro ou nós vai no meu? E eu queria ir no meu. Engraçado, né? Ele virou e falou assim, não, irmão, vamos no meu carro tem seguro, não sei o quê. Eu falei, então vamos, o carro era novo. Ele tinha comprado, tinha pouco, estava doido para andar no carro. Eu falei, então vamos no seu carro. Me deu uma paz, sabe? De ir no carro dele, nós fomos. Aí voltamos, e isso foi na quarta-feira, o grupo terça lá. Terça. E aí eu não andei no carro, não. Depois no resto dos dias, não. E na sexta-feira eu fui levar minha esposa no curso que ela estava fazendo CEPOM. E quando eu fui levar ela, eu levei e fui na casa da minha mãe. Quando eu vim voltando, gente, minha direção começou a ficar esquisita. Aí na hora que eu parei o carro, que eu fui olhar, uma peça da onde segura a barra de direção tinha quebrado. Se eu tivesse vindo, eu vim pela 262 ali, né? Você imagina na 262 se o meu setor de direção quebra? Será que eu estava vivo hoje? Mas, meus irmãos, isso era a mão do Senhor operando na minha vida. Não que as pessoas que acontecem desastres com elas não seja Deus, mas muitas vezes nós costumamos murmurar. E nesse dia, gente, eu errei. Eu quero confessar. Porque eu falei, nosso Deus, eu precisava do carro no sábado. Eu ia pregar num grupo aqui em Nova Serrana, no sábado, eu acho. E foi no sábado. E eu falei, eu precisava do carro amanhã, oh meu Deus do céu. Eu não xinguei nenhum palavrão, eu fiquei assim. Depois que eu pensei, eu falei, oh meu Deus, o que eu fiz? O Senhor me livrou porque era para mim, eu podia ter morrido aquele dia lá na terça-feira. Acabou que eu arrumei o carro para me trazer, eu vim na pregação, deu tudo certo. Mas por que eu estou falando isso, meus irmãos? Eu estou falando que nós temos que ver tudo que acontece na nossa vida, se nós temos Jesus como Senhor, como vitória na nossa vida. Porque para tudo, Deus tem um bem maior. Para tudo aquilo que parece mal, Deus tem uma obra maior para fazer na nossa vida. E eu falei muito aqui sobre pecado, não foi? Eu falei sobre santidade. E talvez você ache que Jesus não é o Senhor da sua vida, porque você não tem deixado. E talvez isso seja verdade. Mas eu quero te contar uma coisa. Jesus, Ele é um Senhor de misericórdia. É um Senhor de amor. E se você não tem deixado Jesus ser o Senhor da sua vida, eu quero te contar uma novidade. Ele te quer de volta. Porque a palavra de Deus, ela vai falar assim para nós. Lá em Provérbios, no capítulo 18, versículo 23, vai falar assim: aquele que esconde o seu pecado não prospera, mas aquele que o confessa ou abandona alcança misericórdia. Quer que Jesus volte a ser Senhor da sua vida? Confesse o seu pecado, abandone o seu pecado, que Deus vai te dar misericórdia. Porque hoje o Senhor, presta atenção aqui, meus irmãos. Melhor, feche seus olhos e escute, feche os olhos. Hoje o Senhor, Ele chega e Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você permitir que Jesus seja o Senhor da sua vida hoje, e você abrir a porta, sabe o que Ele vai fazer? Apocalipse 21:5. Eis que faço nova todas as coisas. O Senhor, Ele quer restaurar a sua vida. O Senhor, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer te fazer firme para ser um verdadeiro escravo dele, para pertencer a Ele, não somente na sua área de pecado, mas em toda a sua vida. Ele quer tomar conta do seu carro, Ele quer tomar conta da sua casa, Ele quer tomar conta do seu trabalho. E se você permitir, tudo o que acontecer na sua vida vai ser graças ao Senhor. Ainda que você veja que parece ser ruim, você vai ver que isso é uma graça na sua vida. Porque se você continuasse naquela situação, ou se você continuasse naquele emprego, ou se você continuasse naquela viagem, ou se desse aparentemente tudo certo, talvez você não estaria aqui hoje. Talvez você morreria antes.
talvez você não chegaria àquilo que o Senhor tem vontade que aconteça na sua vida. E eu quero te dizer, meu irmão, nós vamos fazer uma oração agora. Eu quero te dizer que todo joelho se dobra. Todo joelho se dobra diante do Senhor. O joelho da sua indiferença com o Senhor, do seu pecado, o joelho da sua enfermidade, das suas dores físicas, o joelho do seu desemprego, o joelho daquilo que te assola no seu emprego, o joelho do seu ministério, o joelho da sua vida de oração. Porque, meus irmãos, a nossa alma, a alma de muitos aqui estão prostradas. Mas quando ela não está prostrada diante do Senhor, muitas vezes ela está prostrada, mas porque está derrotada, porque não vive uma vida do Senhor. Mas agora, tudo aquilo que derruba a sua alma vai se prostrar diante do Senhor, e a sua alma vai se levantar triunfante, vitoriosa. O joelho dessa depressão vai cair por terra agora. O joelho do adultério vai cair por terra, da falta de amor, da carência afetiva. Eu te convido, feche seus olhos, por favor, quem está de olhos abertos. E vamos escutar essa música agora, que o Senhor Ele quer começar a trabalhar a partir dessa música.